Olá pessoal da turma 121, vamos continuar aí com a nossa matéria. No vídeo passado a gente teve uma aula um pouco pesada, né? Teve aqueles teoremas, aqueles argumentos todos ali, né? A gente levou um período inteiro para provar duas coisinhas só. Mas a minha dica para vocês é o seguinte: eu fiz aquilo ali para ficar completo, né? Mas por exemplo, aquela primeira parte do teorema que a gente mostrou ali com todos aqueles argumentos, aqueles triângulos e tal, tu não precisa decorar tudo aquilo. Tu precisa saber o que tu precisa saber. Tu precisa saber que se eu tiver um círculo, e uma reta tangente, esse ângulo aqui, do raio até com a reta vai ser 90. E por outro lado, se eu tiver uma reta, né? Deixa eu desenhar melhor aqui. Se eu tiver uma reta, cara, se eu tiver uma reta e um círculo, e eu perceba por algum motivo que esse ângulo aqui, que esse ângulo entre o raio e a reta é 90, eu também posso ter certeza de que essa reta vai ser tangente, ela não vai tocar em outro ponto. Então, foram esses dois fatos que a gente mostrou no ano passado. Então, assim, lá eu fiz para ficar tudo completo. Pegou coisa na minha unha aí, cortar essas unhas. O que tu tem que ter em mente, cara, é esses dois fatos aqui, Se a reta, se for tangente, se passar de raspão num ponto só, então o ângulo é 90, e se o ângulo for 90, também vai ser tangente. E aí os detalhes da demonstração eu botei ali para ficar completo, mas tu pode pular essas coisas, né? Tu pode, aí no vídeo tu tem a possibilidade de pular. O vídeo fica mais longo, né? Mas aí tu tem essa possibilidade de pular, tá bom? Aqui vai ser aqui hoje a coisa vai ser mais rápida. A gente vai conseguir provar mais coisas aí nessa aula, que é o seguinte, cara. Esse primeiro teorema, que é dos ângulos no círculo, ele diz assim, se eu tiver uma figura desse tipo aqui, ou seja, com um ângulo sendo aqui no centro, né, que obviamente é o centro do círculo, cara. Tá? Se eu tiver aqui um ângulo no centro do círculo e outro nos mesmos pontos A e B, aqui em cima também um ponto do círculo, se esse ângulo for alfa, cara, o teorema diz o seguinte, que esse ângulo aqui vai ser 2α. Sempre. E o contrário também, se eu tiver 2α aqui obrigatoriamente vai ser alfa também. Como assim? Vamos supor que eu tenho um círculo, tá? E eu tenho dois pontos A e B aqui, tá bom? E aí por algum motivo, por algum motivo não, de alguma maneira, eu descubro que aqui é 100 graus, tá bom? Aqui mede 100 graus esse ângulo. Eu te pergunto o seguinte, pelo que o teorema está dizendo, quanto é que vai medir esse aqui então? Vou pegar um ponto P aqui, um ponto P1 aqui. Vai medir quanto esse aqui? Pelo que o teorema está dizendo, aqui vai ser 50, cara. Te pergunto, quanto é que vai medir esse ângulo aqui, Aqui eu fiz torto o risco, mas né? Quanto vai medir esse ângulo? Não continua ligado nos mesmos dois pontos A e B que formam esse ângulo de 100 aqui? Então o teorema está dizendo que aqui também vai ser 50, cara. Se eu pegar um ponto aqui, um outro ponto aqui, ligado nos mesmos A e B, pô, aqui com o centro do círculo não está formando um ângulo de 100, então aqui, meu amigo, não interessa. Aqui vai ser 50 graus também. Entendeu? Eu posso ir passeando com o ponto aqui, Se eu fixar esse A e B, eu posso ir passeando com esse ponto aqui, e o ângulo, né, ligando com os dois A e B, o ângulo vai ser sempre o mesmo. Se aqui eu mantiver, vai ser sempre o mesmo. Se eu tiver um ângulo, e esses outros dois desenhos que eu fiz são os outros dois casos, Como assim? Esse ponto A, nesse primeiro caso aqui, ele tá antes do C, né? Só que eu posso ir puxando ele pra cá, até ele ficar alinhado com o C e com o P. Com esse P aqui de cima, Aqui também vai valer, cara. Se aqui for alfa, aqui também vai ser 2α, tá? E se eu pegar esse ponto e continuar andando com ele pra cá, ou seja, depois do centro, essa linha aqui vai virar essa,
Repito, essa linha aqui, ó, se eu puxar esse ponto para cá, em cima do círculo, vai virar essa. Mas não importa esse ângulo alfa aqui, ó, que vai reduzir, né? Aqui vai continuar sendo 2 alfa, cara. Não tem conversa. Tá? E eu vou te mostrar rapidamente os 3 casos. Esse terceiro aqui, se tu quiser, tu pode pular lá no vídeo. Esses 2 aqui eu recomendo que tu assista. Tá? Vou fazer para ficar completo, né? Para não dizer que eu tô provando as coisas pela metade. Tá tudo aí. Se tu quiser, eu vou fazer. Se tu quiser assistir, vai estar tudo aí. Mas se não quiser, essa última parte tu pode pular. Ou seja, o que eu tô provando na verdade? Olha aqui, ó. O que eu tô provando no fundo? Se eu tenho 2 pontos A e B num círculo, tá bom? E ligo esses 2 pontos ao centro, eu vou ter um ângulo aqui. Vamos dizer, por exemplo, 70 graus. O que o teorema está dizendo é que qualquer outro ponto P, se eu mantiver esses 2 pontos fixos, ó, qualquer ponto P que eu pegar aqui e ligar no A e no B, ó, tanto faz eu ligar aqui, que é esse terceiro caso, ó, aqui vai dar 35, ó, se eu ligar esses 2 aqui, ó, ou melhor, desculpa, ó, se eu ligar aqui é o caso que dá alinhado, né, aqui vai dar 35 também. Se eu ligar, ó, nesse aqui, ó, e pontos A e B, né, desculpa, ponto A e B, ó, aqui vai dar 35 também. Se eu ligar esse aqui no A e no B, aqui vai dar 35 também, entende? Ó, se eu pegar um ponto aqui e ligar no A e no B, aqui vai dar 35 também. É isso que o teorema está dizendo, eu posso pegar qualquer ponto P e passear por aqui, que esse ângulo aqui, ó, vai ser sempre metade do que eu fixei os 2 pontos. Vai ser sempre a metade dele, tá? É isso que o teorema quer dizer. E tem um caso especial aqui, que é o que quase sempre cai na URGS, tá? Que é o que a gente vai ver. Então deixa eu apagar aqui, tu já entendeu a moral do teorema. Deixa eu só provar então os 3 casos possíveis, né, da disposição dos pontos. Esse caso aqui, ele é relativamente fácil, cara, porque eu posso pegar aqui, ó, e dividir aqui em 2 triângulos, tá? E esse ângulo que era esse ângulo aqui, ó, agora eu vou apagar, né? Agora eu não sei, né? Esse ângulo aqui eu posso dividir, por exemplo, deixa eu seguir com a vermelha só mais um pouco aqui, tá? Esse ângulo aqui eu posso dividir, eu posso chamar aqui de beta. Aí aqui tu repara, ó, aqui é raio do círculo e aqui é raio do círculo, né? Então aqui é um triângulo isósceles, ó, e esse lado mede a mesma coisa que esse. Então ele é isoângulo. Se eu chamar esse pequenininho aqui de beta, ó, esse aqui, ó, aqui também vai ser beta. E pelo mesmo motivo, cara, ó, aqui vai ser igual aqui, ó, aqui é raio e aqui é raio do círculo. Então aqui, ó, eu tenho um triângulo isósceles, portanto é isoângulo. Aqui eu posso chamar de θ e aqui vai ser θ também, tá? Aqui vai ser θ também. Agora é assim, cara, pelo teorema do ângulo externo, esse ângulo aqui, ó, que eu vou redesenhar de laranja, ó, esse ângulo aqui, ó, ele não é o ângulo externo, não é um ângulo externo desse triângulo. Pelo teorema do ângulo externo, isso aqui mede 2 beta, cara. Lembra que o ângulo externo ele é a soma desses dois aqui? Beta e beta, 2 beta. E esse aqui, cara, também é ângulo externo desse triângulo aqui, ó. E ele é a soma desses dois, então aqui é 2θ. Ou seja, o meu alfa, que agora está igual a θ mais beta, né? Ele é igual a θ mais beta. E aqui esse de baixo ele é igual a 2θ
mais 2 beta. Ou seja, esse de baixo, tu concorda comigo que é o dobro do de cima? Ou seja, aqui mede 2 alfa, pronto. Ou seja, acabei de provar que esse ângulo aqui em preto é o dobro. Esse ângulo aqui é a metade desse, ou que esse é o dobro desse, tá? Se eu tiver nesse caso aqui é mais fácil ainda, cara. Se eu tiver nessa situação é mais fácil ainda. Por quê? Porque esse triângulo aqui, ó, CP e B, ele é isósceles, então ele é isoângulo. Então aqui mede alfa também. E pelo teorema do ângulo externo, esse ângulo externo aqui, ó, ele é esse mais esse. Então de fato ele mede, se aqui é alfa, aqui também é 2, aqui é 2 alfa, tá? Então esse de cima é sempre metade do de baixo. E aqui vai ser também, por quê? Por causa do seguinte, cara. Vamos supor que eu passe uma reta aqui. Chame esse ângulo aqui de... φ, tá? Tá bom? Pelo caso que eu acabei de provar aqui em cima, tu concorda comigo que aqui é 2φ? Ó. Vou chamar de Q esse ponto. Ó, fica esse alinhado com esse e esse aqui, ó. Aqui ficariam os pontos A e B, ó. Ó, passando pelo centro aqui, ó. Olhando para esses 3 pontos aqui, ó. Ó, esses aqui e esse. Esse aqui é o dobro desse, pelo que eu acabei de provar aqui em cima. Aqui eu não sei, né, que é 2 alfa. Aí que tá, aqui eu tenho que provar que é 2 alfa agora. Tá? Como é que eu provo isso, cara? É fazendo o seguinte, eu vou chamar esse ângulo aqui de X, tá bom? De X, não sei. Olhando agora para esse aqui, ó, para a mesma situação aqui, só que esse, ó, aqui como se fosse o A e B, ó, com esse como se fosse esses dois aqui, ó, eu tenho que φ mais alfa, que eu tenho é o seguinte, ó, por essa parte do teorema que eu já provei e olhando para esses 2 pontos fixos aqui, ó, esse ângulo, ó, esse ângulo é o dobro desse. Ó, esse aqui é metade desse. Ou esse aqui é o dobro desse. Aqui, ó, esse aqui é o dobro desse. Então, 2φ mais... Vamos fazer de preto. 2φ mais x tem que ser igual a 2 vezes o φ mais 2 vezes o alfa. Né, ó, 2 vezes esse φ aqui. Ó, mais 2 vezes esse alfa azul. Tá bom? Esse 2φ morre com esse. Fica x igual a 2 alfa. Tá ok? Então esse x de fato mede 2 alfa também. Esse x mede o dobro desse aqui também. Então posso, aqui ó, posso pontilhar aqui, foi só auxiliar isso aqui, né? Foi tudo auxiliar. O que interessa é o que está em preto, né? Então esse ângulo aqui, ó, por mais que eu arraste o ponto A para cá, ó, esse ângulo aqui vai ser sempre metade desse aqui central, tá? O que eu quis provar então com esse teorema foi isso, que o ângulo central, ó, o ângulo central é sempre o dobro desse aqui, tá? Tá ok? Então deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, que agora eu tenho que botar uma observação importante. Quanto tempo deu aí de vídeo, meu amor? 14. Tá, é isso aí mesmo. Ó, bota aí, vamos botar uma observação, cara, das mais importantes. Um pedaço dela eu já fiz aqui, mas vamos, observação, cara. A observação é o seguinte, letra A. Letra A da observação é o seguinte, ó. Pelo teorema que a gente acabou de provar, cara, pelo teorema que a gente acabou de provar,
Vamos supor que aqui seja o centro do círculo, tá? E eu fixe aqui os meus pontos A e B. Tá bom? O desenho não tá muito legal, mas vai dar pra entender a ideia. Ó, vamos supor que eu tenha, assim, que eu tenha fixado meus pontos A e B aqui, cara. E que eu pegue um ponto P aqui, ó. Um ponto P aqui. E aí eu ligo o P ao A e o P ao B. Eu te pergunto quanto é que mede esse ângulo aqui, ó. Quanto é que mede esse ângulo aqui? Cara, é só tu olhar pra cá. Se aqui passa pelo centro do círculo, aqui mede quanto? Não mede 180 graus? Se aqui mede 180 pelo teorema, aqui tem que medir a metade, cara. Ó. É o primeiro exemplo ali, né? Aqui tem que medir então quanto? Isso aí, cara. Aqui é 90 graus, cara. Sempre. Se eu pegar, ó, vamos supor que eu pegue aqui foi um P1, aqui eu pegue um P2. Se eu pegar um P2 aqui, ó, aqui não continua 180, nesses dois aqui não continua 180, então não tem escapatória, cara. Aqui também é 90. Qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, se eu pegar um aqui, ó, vou pegar o P3 aqui, ó, eu vou ligar aqui e aqui, né? Não é isso? Só que não adianta, se aqui é 180, aqui tem que ser a metade, cara. Aqui também vai ser 90. Tá? Sempre vai ser 90. Sempre quando eu pego um traço cortando o círculo em dois, qualquer outro ponto que eu pegar aqui, esse triângulo vai ter 90 graus. Por quê? Porque aqui eu tô mantendo 180 fixo, né? Tá? E a letra B é o que eu, na verdade, é o que eu já tô fazendo aqui, mas vou botar assim a título de, né, de deixar, mesmo sendo óbvio, né, deixar marcado aí. A segunda observação é o seguinte, cara, fixados os pontos A e B, fixados os pontos A e B, cara, e tendo o centro do círculo aqui, ó, aqui vai ter um ângulo. A observação é o seguinte, cara, não interessa o ponto que eu pegue aqui, ó, 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 até se eu pegar aqui em cima, até se eu pegar aqui, ó, se eu ligar esses dois pontos, opa, ó, se eu ligar esses dois pontos aqui, se aqui for alfa, cara, aqui vai, aqui, ó, se aqui, ó, se aqui for um ângulo, aqui, se aqui for um ângulo, qualquer um que seja, vamos escrever assim, ó, se aqui for um ângulo θ, aqui vai ser sempre a metade, θ sobre 2, sempre, ó, porque eu estou fixando esses pontos aí bem, então esse ângulo aqui é fixo, ó, ó, aqui vai ser θ sobre 2 também, aqui vai ser θ sobre 2 também, ó, aqui vai ser θ sobre 2 também, aqui vai ser, aqui ó, deixa eu ver se eu, aqui ó, vai ser θ sobre 2 também, tá? E assim por diante, tá? Vai ser sempre isso aí. Esse caso eu não provei pra vocês, né? Tá? E nem vou provar, deixa aí, tá? Já fiz vários casos aqui com vocês, ainda teria esse aqui, né? Que eu... Ainda tem esse aqui que o ponto tá aqui, né? Desculpa. Ainda tem esse aqui, ó. Ó, que o ponto tá assim, né? Tá? Então esse ângulo aqui, ó, esse. Na verdade aqui eu botei trocado. Na verdade esse ângulo aqui, ó, aqui é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, é metade desse vermelho. Se aqui for φ, aqui vai ser 2φ. Agora eu botei certo. Então se aqui for φ, aqui vai ser 2φ, tá? Essa foi a parte que eu não fiz com vocês, mas é a mesma coisa, só dividir em dois triângulos aqui vai dar dois triângulos isósceles, é a mesma coisa, tá? Então agora eu botei certo aí, tá tudo corrigido. Mas o que interessa é isso, ó. Bota essa observação aí no teu caderno.
tá? Que essa é importante. E aí tem várias questões aí, principalmente da URGS a esse respeito, que a gente vai botar na lista, depois a gente vai dar uma corrigida, né? Tá ok? Outro teorema importantíssimo aí que eu tenho que provar para vocês, envolvendo círculo, né? Que agora é só círculo a nossa vida. Minha vida está andando em círculos, né? Agora, o próximo teorema também é importantíssimo, andou caindo aí nos últimos anos umas questões da URGS, cara. Vira pra cá, por favor. Não, pode deixar ali. Eu pedi pra minha esposa virar, mas não, tá legal assim. O próximo teorema, ó, bota aí o próximo teorema. O próximo teorema que a gente tem que provar é o seguinte, cara. Esse aqui, próximo teorema, é das retas tangentes ao círculo. Então, se eu tenho um círculo aqui, tá? Horrível, horrível. Aqui a de cima até que tá legal, mas essa de baixo não teve condição. Não teve como perdoar. Ó, vamos botar assim então. Pronto. Aí. Eu tenho, ó. Vamos supor que eu tenho essas duas retas, cara. O teorema diz o seguinte. Vamos supor que eu tenho um ponto P aqui. Deixa eu ver como é que eu chamei no meu caderno. Ponto A e B. Então eu tenho pontos A aqui e B aqui, tá bom? E eu tenho duas retas. Vamos supor que essas duas retas sejam tangentes, ó. PA e PB tangentes ao círculo. Tá? O que isso aqui, em que isso aqui implica, cara? Em que isso aqui implica? Isso aqui implica que o segmento PA, vai ter o mesmo tamanho do segmento PB. Como é que é? É isso aqui, ó. Se eu tenho duas retas tangenciando o mesmo círculo, tá? Se as duas estão tangenciando o círculo, essa distância obrigatoriamente tem que ser igual a essa, cara. Tá? Essa distância obrigatoriamente tem que ser igual a essa. Não tem conversa. Tá? Não tem conversa. Tá? Se eu tenho reta tangente ao círculo, ó, essa distância que eu vou fazer, ó, essa distância aqui, ó, que é PA, ó, essa distância aqui que é PA, tem que ser igual a essa distância aqui, ó, que é PB. Essa distância tem que ser igual a essa, cara, tá? E como é que eu mostro isso? Bom, vou ter que usar o teorema do ângulo externo aí, cara. Aqui a demonstração também não é muito fácil, tá? Se tu quiser só decorar esse fato, tu pode até pular essa demonstração. Eu vou fazer para ficar completo, tá? Mas essa aqui é uma daquelas até que essa é daquelas que tu pode pular, tá? Eu vou fazer aqui para ficar completo. O que acontece é o seguinte, cara. Se essa reta é tangente a esses círculos, se essas duas retas são tangentes, quanto é que tem que ser esse ângulo aqui, ó? Não tem que ser 90 aqui, 90 aqui? Tá? Esse tamanho é igual a esse porque é raio do círculo. E o que eu tenho que provar é que esse tamanho é igual a esse. O que acontece é o seguinte, cara. Ó. Aqui eu formo dois triângulos, né? Aqui eu formei dois triângulos, vamos chamar de C aqui. CAP e CBP são dois triângulos. O que eu tenho que mostrar para vocês é que eles são semelhantes, cara. E de razão 1, né? Porque esse lado aqui, os dois, a hipotenusa, né? Os dois compartilham. Aí se eu mostrar que eles são semelhantes, esse lado vai ser igual a esse também, né? Porque esse é igual a esse é igual para os dois, então esse aqui vai ter que ser igual também. Então só tem que mostrar que eles são semelhantes, tá? Então olha aqui, ó, eu vou desenhar, eu vou eu vou fazer o seguinte, cara. Olha aqui, ó, escreve assim, ó, suponhamos
que PA seja menor que PB, tá? Vamos supor que esse PA, esse tamanho PA, seja menor do que o PB. Olha o que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte, pessoal. Ó, eu vou desenhar aqui a situação. Eu tenho isso aqui, ó. Aqui vai estar o ponto C. E aqui eu vou ter os lados do triângulo assim, né? Aqui sendo A, aqui sendo B e aqui sendo P. E eu tô supondo que esse tamanho é menor do que esse, né? Aí esse aqui é raio do círculo, é igual para os dois. Aqui é 90 para os dois, ó. Aqui é 90 para os dois. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar esse por cima desse. Eu vou dobrar assim, ó. Só que eu vou coincidir esse lado com esse. Aí o que tem que acontecer? Já que esse lado é menor do que esse, vai ter que acontecer uma coisa desse tipo assim, ó. Vai ter que acontecer uma coisa desse tipo aqui, cara. Ó. Vai ter que acontecer isso, ó. Aqui o PA. Aqui o ponto P e aqui P de novo, né? Aqui os pontos A e B coincidindo. Ó, eu vou fazer esse A cair em cima do B, que aí esse vai cair em cima desse. Só que esse aqui, como é menor, na hora de dobrar vai ficar assim, cara. E esse aqui, ó, quando eu pegar os triângulos e botar um por cima do outro, ele vai se dividir em dois. Dois com a mesma medida, obviamente, né? Ó, dois com a mesma medida, né? Esse lado aqui, ó, ele vai... Para eu poder botar esse em cima desse com esse aqui sendo menor, ele vai começando aqui, ó, se eu botar o A aqui, ele vai ter que cair aqui assim, né? Porque se cair aqui é do mesmo tamanho. Como eu tô supondo que é menor, ele vai ter que cair assim. E aí, cara, aqui é 90, né? Aqui é 90. E aí vai acontecer uma situação absurda. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, ele é externo a esse. Então é maior do que 90, ele é maior do que esse, né? Esse aqui, com certeza, ele é maior do que 90, tá bom? E esse aqui, ó, como ele é ângulo desse triângulo retângulo maior, aqui eu já tenho um de 90. Então esse aqui, ó, com certeza vai ser... Olha o que eu... Aqui eu botei o símbolo trocado. Esse aqui é maior do que 90. Não, tá certo, o ângulo maior do que 90. Esse aqui, como já tem, ó, aqui é ângulo externo, né, desse pequeno. Ele é externo desse pequeno. Ele é maior do que 90, maior do que esse, maior do que esse, né, isso que diz o teorema do ângulo externo. Só que esse aqui de dentro, olha pro triângulo grande agora, ó, ele já tem um de 90, então esse aqui tem que ser menor do que 90, cara. Esse tem que ser menor do que 90. Porque se for 90 ou mais, ó, já daria 180 aqui. Só nesses dois, e aí o terceiro ficaria como? Pra soma da 180, né? Esse aqui tem que ser menor. Só que isso aqui é um absurdo, cara. Por que um absurdo? Porque aqui é um triângulo isósceles, cara. Aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto C, né? Aqui tava em preto o ponto C. Cara, esse triângulo PC e P, de novo, né? Esse triângulo, ele é isósceles, cara. Então esses dois ângulos têm que ser iguais. E não é. Não são. Esse é maior do que 90 e esse com certeza é menor. Então é um absurdo, cara. Só que o absurdo saiu da onde? De eu supor que esse cara era menor do que esse. Então não... Ah, e se eu supusesse que fosse maior do que esse, bom, eu pegaria esse como A e esse como B, só inverteria os papéis, dobraria pra lá. Dobraria para esse lado e cairia um triângulo virado para cá. Só viraria a figura, entendeu? Então se não pode ser maior, não pode ser menor, só tem que ser o quê? Só pode ser igual, cara. Então agora eu já sei. Retas tangentes ao círculo, essa distância aqui é igual a essa. Não tem conversa, tá? Não tem conversa. Tem questões da URGS sobre isso. Todos esses teoremas que eu estou passando para vocês é porque em alguma questão da URGS ele cai no meio da questão. Tu vai ter que usar ele no meio da questão. E eu vou botando essas questões para ti nas listas, tá? Então isso aqui também cai numa questão da URGS. Em algumas, na verdade.
tá? Isso aqui também cai em algumas questões da URGS. Tu tem que saber que se a reta é tangente, além do ângulo aqui ser 90, tu tem que saber que essa distância é igual a essa. Então, o que que acontece? De fato, esses triângulos aqui, eles são... Então, eles vão ser congruentes, na verdade, né? Semelhantes, congruentes. Tá? E esse tamanho, né? Ele não... Se esse aqui não pode ser menor, ele também não vai poder ser maior, porque é só inverter os papéis, né? Tá? Então, só pode ser igual. Esse tamanho é sempre igual a esse. Tá ok? Os próximos 2 teoreminhas que eu tenho que provar para vocês, pra gente terminar essa aula, são os seguintes, que aí é o seguinte, cara. Eu provo esses 2 teoremas, eu vou pedir que a minha esposa vire pra cá a câmera. Depois que eu mostrar esses 2 teoreminhas pra gente encerrar a aula de hoje, a gente só tem que ver o triângulo equilátero, a gente só tem que ver fatos a respeito do triângulo equilátero e a respeito de polígonos regulares, que no nosso caso é pentágono, hexágono e octógono. É os 3 que caem na URGS. E aí acabou a geometria. Ou seja, mais uns 2, 3 períodos de aula só a gente acabou a geometria. Aí se sobrar tempo eu vou ir resolvendo questões com vocês, que são as que vão cair na prova, entende? Coisas que vão... Tá? E vocês vão ver que vai ser direto usando tudo isso aqui que a gente está vendo. É só aplicação direta, uma mistura, né, de vários teoremas desses aqui para resolver a questão, tá? Então vamos lá fazer esses 2 últimos teoreminhas aí pra gente encerrar essa aula, pra gente encerrar esse período de aula, que é o seguinte, cara, essa caneta vermelha é mancha. Ó, teorema é o seguinte, cara, bota aí, ó, teorema. É o seguinte, olha aqui, ó. Pronto. O que diz isso? O que diz o teorema? Todo triângulo, né, está inscrito aqui é que está o problema. Todo triângulo está inscrito em algum círculo. O que isso quer dizer, cara? Quer dizer o seguinte, dá um triângulo aí qualquer, sei lá, esse aqui, A, B e C. O que o teorema está dizendo é que não interessa o triângulo que eu tiver aqui em mãos, sempre vai existir um círculo, cara. Sempre vai existir algum círculo de algum raio R no qual ele vai estar inscrito. O que é inscrito? É com os vértices bem certinho em cima da volta do círculo. Sempre vai ter, não interessa o triângulo ABC que eu te dê, cara. Sempre vai ter algum círculo que passa pelos 3 pontos dele. Pode ser o triângulo mais estranho da face da Terra, cara. Pode ser um negócio assim, ó. Ó. Pode ser a coisa mais estranha da face da Terra, ó. A, B e C. Vai ter um círculo aqui, ó. Vai existir algum círculo de algum raio R, nesse caso grande, né? Um raio R grande, que passe certinho pelos 3 pontos, tá? Que os 3 pontos estejam aqui passando pela volta do círculo. Isso está inscrito. Circunscrito, depois eu vou mostrar para vocês que é o contrário. É quando o polígono está fora e o círculo está dentro, tangenciando. Tá? Mas aí eu vou mostrar depois com calma. Tá? Então o que eu tenho que mostrar para vocês agora é isso. Do qualquer triângulo, eu consigo achar um círculo que passa por esses 3 pontos. Tá? Então todo círculo está inscrito em algum triângulo. Como é que eu sei disso, cara? Deixa eu apagar esse aqui eu fiz de esboço. Deixa eu dar o triângulo aqui. Ó.
eu ver como é que eu fiz ali na minha anotação. A aqui, B aqui e C aqui. Tá? Dei esse triângulo. Agora eu quero achar um círculo que passe por esses pontos. Será que ele existe? Existe, cara. Por quê? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Eu vou chamar de M o ponto médio desses dois, desse lado aqui, tá bom? Ponto médio. Tá? E vou chamar de N o ponto médio desses dois lados, tá bom? N. Vou chamar de M o ponto médio desse lado e de N o ponto médio desse lado aqui, tá? Agora eu vou fazer assim, ó. Tu concorda comigo que passando por esse ponto N tem uma reta perpendicular aqui? Concorda comigo que aqui tem uma reta perpendicular? E passando por esse N também tem uma reta perpendicular? Tem ou não tem? Claro que tem, né? Dado qualquer segmento, tem uma que é perpendicular aqui, né? Então, dado esse segmento, tem uma reta aqui cujo ângulo dá 90 graus, com certeza. E aqui também. E essas duas retas se encontram num ponto, né, cara? Cadê minha caneta laranja? Já perdi. Ah, tá aqui. E essas duas retas se encontram num ponto, nesse aqui, ó. Ah, não é. A caneta tá boa. Quer dizer, tá com tinta. Ó. Nesse ponto que eu vou chamar de C. Essas duas retas, elas se encontram nesse ponto que eu vou chamar de C. Por que C? Porque esse aqui vai ser o centro do triângulo. É isso mesmo. Esse aqui vai ser o centro do círculo. Eu falei triângulo, né? Do círculo. E como é que eu sei que esse vai ser o centro do círculo? É só eu medir essa distância daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Eu vou mostrar para vocês que esse ponto ele tá a uma distância daqui, a mesma daqui e a mesma daqui. Bom, se aqui são 3 pontos com a mesma medida, então é só eu pegar o barbante aqui e passar o círculo aqui, né? Vai pegar nesse ponto, vai pegar nesse, porque é tudo a mesma distância. R, por exemplo, vou chamar de R essa distânciazinha aqui, ó. Tá? Vou chamar de R por enquanto esse. Por que eu sei que aqui nos 3 é tudo a mesma distância, cara? Esse tamanho é igual a esse, que é igual a esse. Como é que eu sei? Eu sei porque, por exemplo, esses dois triângulos aqui, tu concorda comigo que eles são semelhantes? Esse lado é o mesmo para os dois, esse lado é igual para os dois e o ângulo que eles formam é o mesmo. Ó, por lado, primeiro critério. Pelo primeiro critério, ó, esses dois lados coincidem com esse, o ângulo também. Então, pelo primeiro critério, ó, por lado, ângulo e lado, o que eu posso concluir? O triângulo B, por lado, ângulo e lado, o triângulo BNC, ele é semelhante a qual triângulo? A esse aqui, ó. Aqui ficou o C preto e o C laranja, né? Mas vai ficar assim. Vai ficar BNC, C preto, N e o C laranja. Vai ficar C laranja mesmo agora. Vai ficar o C laranja mesmo. Tá? Esses dois triângulos são semelhantes, cara. E a razão de semelhança é 1. Porque esse lado é igual a esse e esse também é igual para os dois. Então aqui também tem que medir R. Só que esses dois triângulos, pelo mesmo motivo, cara, aqui, ó. Lado, ângulo e lado, ó. Lado, ângulo e lado. Esses dois também são semelhantes, cara. Então aqui também mede R. E se nos 3 pontos mede R, é só eu pegar o barbante aqui, ó. Quando eu passar o círculo aqui pelo barbante, vai pegar aqui, porque vai ser o mesmo tamanho que estava aqui, né? Vai passar aqui e vai passar aqui também. Então tá aqui o círculo, ó. Agora eu tenho que achar a vermelha. Tá aqui. Então tá aqui, ó. Tá aqui o círculo que passa, com certeza, então existe esse círculo com esse raio R aqui, ó,
que passa nesses 3 pontos. E aí isso quer dizer que o círculo que o triângulo está inscrito no círculo. Ó. É quando o círculo passa pelos 3 vértices dele. Tá? Tá? Então, com certeza, dado um triângulo, eu tenho um círculo que passa por ele. E agora eu vou mostrar para vocês que também, dado qualquer triângulo, ele também vai ter um círculo inscrito. Ó, aqui o triângulo está inscrito. Agora eu vou mostrar que também tem um círculo inscrito. Tá? Aqui o triângulo está inscrito. Agora eu vou mostrar que tem um círculo inscrito também. Tá? Tá? Isso aqui tem um círculo inscrito também. E na verdade isso se estende para qualquer número de lados, tá? Todo quadrado, né? Se estende na verdade para todo polígono regular. Eu vou mostrar depois com calma para vocês. Todo polígono regular tem um círculo, tá inscrito em algum círculo e também tem um círculo inscrito dentro dele. Tá? Então o outro teorema, agora a azul tá aqui. O outro teorema, cara. O outro teorema é todo triângulo, vamos botar de preto. Todo triângulo possui um círculo tá, só deixa assim, não tá muito preciso, né, tá, mas deixa assim. Todo triângulo também possui um círculo inscrito, ou seja, eu te dou o triângulo, cara, e com certeza tu vai conseguir achar algum círculo que faça isso aqui, ó. Ó. Sempre tu vai conseguir achar um círculo assim, ó, que passe tangenciando. O que é inscrito? É que passe tangenciando os lados. O que é inscrito no círculo? Ó. Quando o polígono está inscrito no círculo, é porque o círculo passa nos vértices. Quando o círculo está inscrito no polígono, é porque o círculo passa de raspão em todos os lados, né, nos vértices. Né? Agora fica de fora. Isso está inscrito. O círculo inscrito, né? Tá? Aqui, o triângulo está inscrito no círculo. Ó, o círculo está passando nos vértices. Tá? Tocando o triângulo nos vértices. Aqui o círculo tá, aqui é o círculo que está inscrito. Aqui o círculo está passando de raspão nos lados. E será que isso existe? Será que qualquer triângulo, por exemplo, se eu pegar um triângulo muito estranho, tá? Ó, se eu pegar uma coisa muito estranha assim, será que aqui dentro eu consigo achar de fato um círculo? Aqui parece que não tem, ó. Só parece que tem uma elipse, um negócio meio estranho aqui, né? Talvez mais pra cá. Aqui parece que não tem um círculo direitinho, só pegando de raspão nos lados. Mas tem. Existe. Tá? Será que esse triângulo estranhão vai ter uma coisa tipo assim, ó? Pegando um aqui e outro aqui certinho, né? Ó, aqui já dá pra ver mais ou menos que tem também. Entende? O que eu quero mostrar é que não interessa o triângulo, sempre vai ter. Sempre terá, tá? E eu já vou fazer o seguinte, cara, eu já vou usar esse aqui mesmo, tá? Eu vou usar esse aqui, tá? E pra isso, pra mostrar que isso realmente acontece, eu vou fazer o seguinte, cadê a azul? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó.
eu vou pegar as duas retas aqui que dividem esses ângulos em duas partes iguais, 2 de beta e 2 de alfa aqui. Essas duas retas, cara, elas vão se encontrar num ponto aqui, ó. Essas duas retas vão se encontrar num ponto. Eu afirmo para ti o seguinte: esse ponto aqui é o centro do círculo que está inscrito, ou seja, essa distância... Não, desculpa. Falei besteira. Aqui. O ponto tá certo. Ó, o ponto tá certo. Esse ponto aqui, laranja, ele é o centro do círculo. Mas de qual círculo? Desse que eu desenhei vermelho aqui, ó. Do que passa nos dois pontos. E aqui tá um pouco para cima. Eu vou arrumar essa minha reta aqui, ó. Na verdade, aqui mais para baixo. Ó. É aqui. O que eu vou fazer para provar isso, cara? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desse ponto aqui, ó. Tá? Desse ponto eu vou baixar a perpendicular tanto para esse lado quanto para esse. Vou baixar uma reta aqui desse ponto que cruze aqui com um ângulo de 90 graus. Essa reta existe, né, tranquilamente. Tá, essa reta aqui existe, obviamente. Tá? E vou baixar também outra aqui, ó, com um ângulo de 90 graus. Tá, ok? Desse ponto eu vou puxar uma que passe com 90 graus aqui, uma que passe com 90 graus aqui, outra que passe com 90 aqui. O que eu quero mostrar para vocês agora é que essa distância é igual a essa e é igual a essa. E aí tá ok. Tá aqui. Aí vai estar aqui o círculo, ó. Vai estar raspando nesse ponto, nesse e nesse, como a gente já tinha visto aquela hora. Porque se é 90 graus aqui é tangente, né? A gente já viu isso. Tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês que de fato vai ser R. Por que vai ser R, cara? Por que vai ser a mesma distância, cara? Por causa do seguinte. Deixa eu ver se eu botei alguma anotação extra. Deixa eu ver se eu botei uma anotação extra. Ó, PB. Ó. PB. Tá, é isso aí mesmo, né? Olha aqui, ó. O que eu sei, cara, é o seguinte. Lembra que na demonstração anterior das retas tangentes eu mostrava que essa distância era igual a essa usando exatamente esses dois triângulos? Lembra que aqui eu tinha dois de 90 graus e aí se eu dobrasse um por cima do outro, esse tamanho tinha que ser igual a esse, porque se fosse menor ia dar aquela figura impossível? É a mesma coisa que eu tô tendo aqui, ó, dois triângulos, 90 graus. Aqui, na verdade, é o mesmo ângulo, né, cara? Aqui já é o mesmo ângulo, ó. Pensa uma coisa, né? Nem precisa pensar assim, então, ó. Nem precisa pensar assim, cara. Esse ângulo é 90, esse ângulo é 90. Esse é beta, esse é beta. Então, tu concorda comigo que pra soma da 180, esse aqui tem que ser... Esses dois tem que ser iguais também? Nem precisa pensar daquele jeito. E se os três ângulos internos são iguais, os triângulos são semelhantes, pelo segundo critério, né? Ângulo, ângulo, ângulo. Tá? Pelo segundo critério, esses dois triângulos são semelhantes, cara. E a semelhança tem razão 1, porque esse lado é igual para os dois, então esse é igual a esse e esse é igual a esse, ou seja, acabei de mostrar que aqui é R. E se tu olhar agora para esses dois triângulos aqui, ó, tu vai ver que é a mesma coisa. Eu tenho 90 aqui e tenho alfa, tenho 90 aqui e tenho alfa. Então esse ângulo tem que ser igual a esse também para a soma dos três dá 180. E se os dois triângulos são semelhantes, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Aqui é R também. E se nos três são R, tá aqui o centro do círculo, ó. Quando eu pegar minha cordinha e passar aqui, ó, vai passar aqui, vai passar aqui e vai passar aqui. E como é 90 o ângulo aqui, ó, entre esse lado e esse, a reta é tangente mesmo. Como aqui é 90, eu construí como sendo 90,
então as retas vão ser tangentes mesmo e tá aí o círculo inscrito no triângulo. Tá bom, pessoal? Então eu vou terminar por aqui a aula, tá? Deixa eu só virar a câmera um pouquinho. Eu vou terminar a aula por aqui, tá? Porque na próxima aula é triângulo equilátero. E se der tempo a gente até já entra nos polígonos regulares, tá? A gente já tá terminando o conteúdo. É só mais isso aqui e encerrou. Só mais o triângulo equilátero, os polígonos regulares, que dá pra ver em 2 períodos aí tranquilamente. E aí a gente encerra e depois que sobrar exercícios. Tá bom, pessoal? Até a próxima.